Nós vamos conversar agora ao vivo com o Marcos Araújo, que vai participar conosco aqui do Agricultura BR. Vamos falar um pouco a respeito dos elementos que têm impactado diretamente nesse mercado de soja e também de milho. Marcos, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR nesta sexta-feira. E nós temos algumas situações, né? O fator geopolítico, né, que afeta petróleo, mexe com dólar também, e isso impacta diretamente o preço, a precificação. Mas aqui no Brasil nós temos uma questão bastante grave também de campo, que é a falta de condição climática, de umidade de solo, para começar, de fato, um plantio da primeira safra de soja aqui no país. Como é que esses fatores todos misturados, eles têm influenciado o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, muito boa tarde. Recentemente nós tivemos aí um grande impacto sobre a decisão da União Europeia de rastreabilidade e traceability também do farelo de soja. Isso impactou muito o farelo, que a volatilidade do farelo de soja se aproximou a 40%, depois, com o adiamento dessa decisão da União Europeia sobre essa questão das origens dos produtos em regiões de desmatamento, fez com que o farelo tivesse um forte recuo na Bolsa de Chicago, e também agora essa climática no Brasil repercutiu em Chicago, mas agora os últimos mapas aí têm trazido uma normalidade para que o ritmo de plantio aqui no Brasil seja favorável. Nós temos nesse momento uma pressão negativa sobre Chicago, caindo cerca de 8 centavos de dólar por bushel, e agora pela manhã, alguns dados econômicos relacionados ao trabalho norte-americano fez com que o dólar ganhasse força no primeiro momento, a 5,53, porém agora o dólar num movimento de queda a 5,48. E claro, toda essa questão geopolítica que faz com que o mercado fique muito apreensivo, trazendo incertezas sobre eventuais sanções, embargos, principalmente de uma ureia do Irã, que é um grande fornecedor aqui para o Brasil, Fabiano, e poderia comprometer o nível tecnológico do milho safrinha 2025. Muito bem, Marcos. Essa geração de empregos americana ficou para mais de 100 mil postos de trabalho acima daquilo que era previsto, né? Que os economistas acreditariam que ia se abrir de postos de trabalho, e dá uma mexida também com as coisas. Mas aí quando a gente olha para este fator, você citou muito bem, né? A previsão climática, nós vimos uma série de produtos que são importantes aqui no Brasil, na nossa produção, como o café, como a soja, caindo. No caso do café caiu mais ainda por conta dessa expectativa de chuvas. Em relação àquilo que nós temos previsão de produção, potencial de safra do país, ali acima de 160 milhões, alguns órgãos colocam acima de 164 milhões de toneladas, esse potencial, ele vai sendo mantido, Marcos? Eu diria que sim, Fabiano. Nós temos aí que ver agora a confirmação final da área de plantio no Brasil. Na verdade, muitos produtores se antecipavam no plantio da soja, plantando no seco, em detrimento de buscando uma janela ideal do milho safrinha, ou algodão safrinha. Porém, agora, com esse atraso, coloca a soja numa janela de plantio em boas condições para buscarmos um grande teto produtivo. Nos últimos 4 anos safras, nós tivemos 3 laninhas consecutivas e um El Niño. A produtividade mundial de soja não teve condições climáticas favoráveis e nem mesmo condição de apresentar todo esse melhoramento genético que houveram nesses últimos anos com o desenvolvimento da tecnologia na genética. Porém, eu acredito sim que o Brasil tem um potencial de produção de 165 a 170 milhões de toneladas. A combinar com São Pedro e verificar se o produtor também vai fazer a parte dele, a que nível tecnológico vai ser confirmada essa área de soja da safra 24-25. Marcos, em relação ao que está sem expectativa de produção, fator de clima e também o que nós temos e que mexe com o mercado. Nós tínhamos agora há pouco petróleo subia, o óleo de soja também subia e deu uma puxada, não estou conseguindo ver painel agora, mas soja também acompanhava, né, o óleo de soja. O Marcos está até dando uma olhada ali para a gente, mas o óleo deu uma puxada no grão de soja, né, lá na Bolsa de Chicago. E aqui no Brasil a gente ficou ali com alguns momentos a 5,50. A nossa equipe
verificava ali a referência nos portos, ela não teve muita alteração em relação a essa última quinta-feira. Em relação a esses fatores que mudam, né, principalmente por conta de petróleo, por conta desse relatório também de emprego nos Estados Unidos, que traz a tendência de alta de dólar, abre-se uma janela de comercialização futura interessante para esse produtor, que ele teve algumas agora recente, mas é possível abrir uma janela interessante para essas vendas? Fabiano, recentemente nós tivemos preços futuros da soja para o ano que vem em torno de R$ 136 base porto. Hoje, com toda essa volatilidade, conforme você falou aí, temos que estar de olho no mercado, né? Petróleo virando negativo, óleo negativo, dólar que estava em alta agora negativo. Essa soja para o ano que vem está em torno de R$ 131,50 base porto agora, a referência safra nova. Não tem atraído grandes negócios para a safra que vem. Produtor aí com muita atenção, com o foco dele no plantio, deixando de lado a comercialização, porque com toda essa volatilidade aí, hoje, né, tenho visto aqui na nossa mesa de mercado físico, não tem sido grandes volumes para a safra que vem, Fabiano. No Brasil, nós temos o que de safra da 23-24 para ser comercializada e quanto da safra nova já foi negociada, Marcos? Safra 23-24 muito pequena, eu diria em torno dos 15%, em torno de 15%, vai para a safra que vem, nós temos um ritmo bem maior, tá, Fabiano? Temos aí em torno de uns 30%, 35% já comercializado, produtor muito pouco vendido para a safra que vem, a safrinha 25 travado tanto a compra de insumos como também a comercialização da safra nova. Tá certo, Marcos. Eu estou aqui aproveitando e estou vendo como é que os nossos telespectadores estão se comportando. Alguns estão mandando mensagens através de grupo. E aqui nós temos a participação do Reginaldo Fontes, está falando de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. E ele coloca aqui uma questão interessante sobre essa comercialização dessa soja, frente também aos arrendatários de terras. Ele está dizendo que está muito ajustado o valor da saca de soja, não, ele colocou aqui que a saca de soja, o custo por saca por hectare e aquilo que ele deve produzir em média por hectare. E os arrendatários estão num cenário muito pior do que já era nesta safra passada. Fez um comentário aqui, então vou aproveitar o comentário do Reginaldo, vou fazer uma pergunta. Esta safra 23-24, ela já fez um estrago enorme para quem não estava com uma boa comercialização e que não estava com um bom lastro financeiro. Esta safra 24-25 pode tirar a gente do mercado, eu falando de produção de soja de uma maneira bastante direta? Sim, o mercado tem trabalhado negativamente com os preços futuros de soja para expurgar aqueles produtores nessas áreas marginais, aqueles produtores que possuem um alto custo de produção. Vivemos um momento de uma grande euforia, uma bolha em arrendamento, né? Algumas áreas do Centro-Oeste pagando aí 25 sacas de soja por hectare, mais uma participação no milho safrinha. São custos realmente muito altos, porém, Fabiano, nos nossos números aí, quando você pega a safra de soja 24-25, ela está tendo uma redução no seu custo de produção em torno de 17%. Se nós pegarmos base Sorriso, uma soja para o ano que vem em torno de R$ 103, o arrendatário que nessa safra 23-24 tem um prejuízo de R$ 800, ele confirmando uma produtividade de 65 sacas, ele saltaria para um lucro de R$ 1.100 por hectare. Já o dono da terra, de uma margem bruta nessa safra de R$ 660, saltaria para R$ 2.400. Fabiano, você que está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu sou daí também. Na safra 2003-2004, nós tivemos várias áreas marginais que, quando nós tivemos um recuo do preço de soja, muitas dessas áreas foram para áreas de cana, algumas áreas têm observado indo para pastagens. Então, o poder de resposta nos últimos 5 anos safras, a área de soja mundial cresceu 20 milhões de hectares. No Brasil, mais de 10 milhões e 500 mil hectares. Portanto, a produção teve um grande aumento a nível mundial e o consumo nesses últimos anos, com a recomposição do rebanho de suínos na China e uma falta do crescimento econômico expressivo, tem deixado esse excedente no estoque mundial de mais de 40 milhões de toneladas de soja. Então isso é preocupante agora. O poder de resposta da produção foi muito alto em relação ao consumo.